E qual é uma das características dos líderes que avançam, dos líderes que crescem? A primeira característica que eu quero compartilhar com você, poderia falar várias, mas eu vou falar três aqui. A primeira delas é: um líder que avança, eles querem o crescimento de todos. Eles querem o crescimento de todos. Samuel, mas isso aí é notório, isso aí é simples de se entender, isso aí é algo natural. Só que não é algo comum. É algo natural, que deveria ser algo comum no dia a dia, mas não é algo comum no dia a dia. Existe muita dificuldade de as pessoas entenderem isso, que eu, como líder, preciso ser um facilitador do crescimento do outro. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver alguns exemplos. Um exemplo que nós podemos citar de Davi e Saul. O que aconteceu? O que aconteceu quando Davi começou a crescer? O que aconteceu quando Davi começou a ganhar batalhas? O que aconteceu quando Davi começou a ser exaltado pela população, pelas pessoas? O que aconteceu? Que Saul teve inveja de Davi, que Saul se apequenou diante de Davi e, por causa disso, tentou matá-lo. Tentou matá-lo. Olha que como é interessante. Saul, o líder, o rei, quando viu uma pessoa que estava ao lado dele crescendo, o que foi que ele quis fazer? Matar Davi. Existe, infelizmente, muitos líderes que são tipos de Saul, que praticam o assassinato ministerial de outros líderes que estão ao seu lado crescendo, por ciúme, por inveja, por vários motivos, por achar que poderá ser substituído por aquela pessoa, eles acabam cometendo esse assassinato ministerial. Mas olha como é interessante. Outro exemplo que nós podemos citar aqui, que seria o oposto disso, é José do Egito. O que aconteceu quando Faraó, o rei do Egito, descobriu José e viu que ele tinha sabedoria, que ele tinha conhecimento, que ele era usado por Deus? O que foi que aconteceu com José? Faraó quis matá-lo? Não. Faraó promoveu ele a ser a pessoa mais importante abaixo apenas do próprio Faraó. Olha a diferença. Olha a diferença. Estou falando de Faraó, um líder pagão. Um líder pagão. Aí a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas às vezes são mais astutos que os filhos da luz, né? Foi ele. O cara que é líder, o cara que tem uma visão de avançar, de crescer, quando ele percebe que ao seu lado tem alguém bom, ele traz para mais perto ainda e equipa aquela pessoa. Por quê? Eu já falei aqui em outras lives sobre isso. Se eu quero crescer, eu preciso primeiro gerar crescimento nas pessoas que estão ao meu lado. Quando as pessoas que estão ao meu lado crescem, automaticamente a minha vida ministerial irá crescer. Irá crescer. Só que por que muitos líderes não fazem isso? Porque tem medo de serem substituídos, tem medo de, quem sabe, eu vou investir naquela pessoa e aquela pessoa vai me abandonar, vai para outro canto, vai para outro ministério. Tem medo. Eu já falei isso aqui também em outras lives. É um risco que nós corremos de investir numa pessoa e aquela pessoa, quem sabe, depois sair. É um risco, mas eu prefiro assumir esse risco de ajudar aquela pessoa a crescer e pode ser que ela saia, do que ficar parado e aquela pessoa nunca crescer. E eu nunca vou saber se aquela pessoa vai realmente me ajudar ou se realmente vai sair. Eu prefiro assumir o risco. E isso é o que os líderes têm que fazer. Se você quer avançar, se você quer crescer na sua vida ministerial, então gere crescimento na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor, em especial dos líderes que lhe auxiliam. Se você tem algum líder lhe auxiliando, gere crescimento na vida desta pessoa. Gere crescimento na vida desta pessoa. É algo que você precisa entender. Nós não podemos ser líderes que ceifam o ministério dos outros, mas ser líderes que auxiliam, líderes que ajudam, líderes que dão o crescimento para os ministérios das pessoas que estão ao nosso lado. É isso que nós também devemos estar fazendo. Não sermos como Saul, não sermos como Saul, mas sermos um tipo de líder como o próprio Faraó, né? Ali, Faraó, ele, mesmo sendo um líder pagão, foi um líder sábio, que quando viu José ali de bobeira, pegou José e colocou ao lado dele. Qual foi a consequência para Faraó?
depois que Faraó colocou José para ser o governador no Egito, a consequência foi que Faraó cresceu ainda mais. Essa foi a consequência. Porque a consequência é lógica. Se eu tenho bons líderes ao meu lado, eu vou gerar crescimento na minha própria vida como consequência. Faraó pegou o melhor que ele tinha, o mais preparado, o mais capacitado, o mais habilidoso e colocou para governar tudo nas mãos. Colocou tudo nas mãos dele para ele governar. Qual foi a consequência? Que nos anos vindouros, o Egito se tornou o maior império e o faraó o homem mais rico e conseguiu todas as terras. É isso que nós devemos fazer. Primeiramente, então, primeira dica que eu dei para você hoje é que você precisa colocar em prática na sua vida ministerial, como para se tornar um líder que avança, que líderes que avançam querem o crescimento de todos. Líderes que avançam querem o crescimento de todos.